Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente, tudo bem? Como é que está aí no seu recolhimento social? Tá fazendo direitinho, né? Lógico, agora com a abertura, já estamos numa fase mais acessível. Mas sabe o que é interessante? Nós temos que tomar precauções, temos, mas também não podemos ficar neuróticos com tudo. O que é preciso? Uma orientação. Por exemplo, fala com o seu médico sobre as suas necessidades cardiológicas, gastro e que tais. E também procurar alguém especializado na sua parte alimentar, que é o segredo é o pulo do gato. Entende? E é por isso que eu trouxe para você o gato. E trouxe o pulo dele também, que é o grande nutrólogo de Campinas, Dr. Edson Credidio. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer tudo meu. Tudo bem? Tudo bem. E quando eu falo gato, é gato mesmo, no sentido que o senhor está muito bem. Parabéns, eu lhe conheço há muitos anos e tenho certeza que o senhor segue à risca aquilo que o senhor ensina para os outros. Eu tento, realmente. Não é? Já formado há 40 anos, homem. Aliás, eu vou parar de chamar o senhor de senhor, vou chamá-lo de você. Faça favor. Doutor Edson, vamos lá. A nutrologia é realmente uma especialidade hoje absolutamente necessária. Eu até diria que antigamente as pessoas, que eu já lhe conheço também há tantos anos, já entrevistei o doutor Edson em vários canais de televisão onde eu passei, aqui no Casual, desde que ele existe, que lá se vão 23, 24 anos, rádio, CBN, por aí vai. Mas tudo tem uma evolução, como a própria ciência. A nutrologia não seria diferente com a nutrologia. Pergunta inicial: o que aconteceu, que mudanças mais, digamos assim, importantes aconteceram nesse universo da nutrologia desses últimos anos? Então, eu falo antes da pandemia. Antes da pandemia. Pela própria procura dos médicos procurando a especialização de nutrologia médica, mostra que realmente essa tendência do médico tradicional aceitar a alimentação é muito importante. Porque antigamente você tinha uma doença crônica degenerativa, alguma coisa mais séria, e aí você perguntar para o médico, e a alimentação? Não, é cirúrgico. Ou é rádio ou químio, ou no caso de uma neoplasia. Mas a alimentação realmente é extremamente importante. É a base da nossa saúde, né? Ela entra, inclusive, como um dos pilares da imunidade. A imunidade são 4 pilares: seria a alimentação, o sono, a atividade física e tentar controlar o estresse. Eu sei que é difícil, mas nós temos que arrumar a válvula de escape. Né? E fazer uma dieta que seria consenso, uma dieta que seria aprovada com embasamento científico, com expertise, com prática clínica, né? E a dieta que até muitos, nos outros programas que fizemos,
pediram, né, para falar isso. Dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Você mesmo pediu para que eu Isso, falasse alguma que eu coisa. acho fantástico. Então, e como você já morou na Itália, a Itália também segue, apesar de não fazer parte do Eles não Mediterrâneo. seguem dieta mediterrânea, eles são mediterrâneos, então a comida deles é a dieta. Sem dúvida. Entendeu? E falando um pouco dessa história, né? Tudo... Mas eu queria, então, só para puxar esse gancho, Pois não. porque eu estou falando antes da pandemia. Agora, só para não perder o fio da meada, estamos atravessando esse momento pandêmico, acontecendo esse recolhimento social. E a minha pergunta, antes de entrar antes da dieta mediterrânea, o que é que mudou? Progrediu alguma coisa nesses últimos, vamos aí, 2, 3 anos ou não? Teve alguma novidade assim que possamos dizer? A parte alimentar, o que era, por exemplo, você sabia que acontecia, mas não sabia como, não sabia qual era o motivo desse acontecimento. Por que um determinado alimento funcionava em uma determinada patologia. Hoje nós temos aparelhos na própria Unicamp, né, que detecta tudo o que tem no alimento. Então, por exemplo, você pega uma folha de alface, tritura, faz coa e põe no aparelho chamado CLAI, cromatografia líquida de alta eficiência. Aparece tudo o que tem naquele caldinho da alface. Inclusive, até quando eu fiz uma experiência dessa, apareceu beta-caroteno. Não faço? Não faço. Eu falei para a professora, mas aqui tem... Ela é verde, né? Ela falou, é verde enquanto tem muita clorofila. Depois que a clorofila oxida, ela fica amarela. Ela não fica amarela porque amadureceu, é porque tem beta-caroteno. É verdade, porque a alface é amarelada. Então, fica amarelada. Almeida, essa parte de bioativos, que são as substâncias encontradas nos alimentos, isso hoje está muito aprofundado. Você sabe tudo o que tem no alimento. Agora, você publica vários livros e tem vários livros publicados. Você fala também dessas experiências, não? Falo. Tem tá. alimentos. Então depois nós vamos tenho um livro, indicar isso. Alimentos funcionais. E as substâncias bioativas, né, que existem nos alimentos. Doutor Edson, aí sim, vem a pandemia. Aí, quase 1 ano e meio, né, mais ou menos, entre o período da Europa e aqui do Hemisfério Norte. A minha pergunta, o que mudou? O que é necessário? Por exemplo, eu nunca na vida tinha tomado vitamina D. Eu achava que o sol era o suficiente. Tá, agora me recomendaram durante esse período a tomar vitamina D, porque o sol sozinho não é suficiente. Eu estou dando um exemplo. Eu nunca tinha tomado zinco. Aí me disseram que era interessante, comecei a tomar o zinco. Cúrcuma. Eu estou dando um exemplo para vocês entenderem, porque vocês devem ter outros quesitos. Comecei a tomar cúrcuma. Muito bem. Esses procedimentos são sazonais por conta da atual conjuntura ou eles fazem bem ad eternum? Então, o ser humano ele necessita de 135 nutrientes por dia. Puxa, é entendeu? Muito. Então, só que alguns são elementos traço, que seria micrograma. Você divide por 1000, divide por 1000. Para exemplificar, a quantidade de selênio que você precisa, você encontra em uma castanha do Pará. Uma. Entendeu? Então, se você comer colorido e variado, você encontra tudo isso. Mas o zinco? O zinco, você encontra carne, leite e ovos. Você encontra carne e peixes. A vitamina D só no sol? A vitamina D, veja, a vitamina D você encontra em folhas verdes, em óleo de peixe, você encontra em vários alimentos. Mas é uma quantidade mínima. Mas veja, a necessidade é em Eu estou aqui fazendo o inimigo do diabo, hein? Sem problema. Porque... É unidades internacionais. O inimigo não, o amigo do diabo. Porque muitas vezes se fala assim, é a vitamina do sol. Não é a vitamina do sol. O sol ativa a vitamina que você ingeriu dos alimentos.
Então, você comer um alimento que tem vitamina D. Essa vitamina D vai, por exemplo, folhas verdes. Tem, né? D. Óleo de peixe. Tem. Eu não como óleo de peixe, por exemplo. O mesmo ovo. Tem vários alimentos que têm vitamina D. Né? E você ingere, aí vai para o fígado, fica no fígado, nos rins, na pele, na forma de provitamina D, que é ativada pela luz solar. Aí vira a vitamina D ativa. O necessário para a gente poder se prevenir? Então, o necessário para se prevenir. Tá, agora eu vou ser inimigo do diabo, hein? O amigo do diabo. Insisto em dizer inimigo do diabo. Você acredita nesses novos, digamos, protocolos com esta pandemia, que é bom tomar isso, tomar zinco, fazer isso, complementar, beber? Como é que você vê isso? Então, veja, o zinco ele tem uma ação no chamado linfócito T4, que é o primeiro ataque à infecção. Então, o zinco, o ferro, eles são necessários diariamente. Porque, veja, nós temos todo um sistema de automatismo que é chamado de feedback, que se você falta alguma coisa, você vai meio que empurrando com a barriga. Eu te falei, você precisa de 135 nutrientes por dia. Você não está ingerindo o seu corpo se vai empurrando com a barriga. Para você pagar a sua dívida, vai demorar, mas uma hora ela vem. Então, por isso que é interessante, é importante comer quanto mais colorido e variado possível. Se você vai comer, por exemplo, escolher um repolho, tem um repolho verde e um repolho roxo. Escolhe o roxo, porque o roxo tem antocianina, que aumenta a imunidade. Né? Então, você tem comendo colorido e variado, você esquece. Então, tudo é cor. Tudo é cor. Quanto mais colorido e variado, melhor. Melhor é. As frutas vermelhas são riquíssimas em polifenóis. O vinho tem o princípio bioativo lá, que é o resveratrol. O que é o resveratrol? É uma reação da uva que está viva contra o álcool que está, o Saccharomyces que está agredindo para virar a fermentação alcoólica. Veja, então a natureza que coisa sábia, né? Perfeita mesmo. Perfeita. Mas, em síntese, mesmo que você coma hipercolorido, eu quero que você explique para o nosso telespectador, não é só para mim. É bom tomar esses complementos, por exemplo, tomar cápsulas de zinco, vitamina D. É bom ou não resolve? Então, Almir, olha, a vitamina A, D, E e K são as chamadas lipossolúveis. Elas são absorvidas através da gordura e elas ficam 100%. O cuidado que eu peço para os meus pacientes também é não se intoxicarem com excesso. Isso quer dizer, se eu tomo uma cápsula do zinco por dia, uma por dia, já há 5 meses, é excesso? É excesso, sabe por quê? Então, qual é o ideal? Veja, o zinco ele é antagonista do cobre. Se você aumenta o zinco, diminui o cobre. E o que eu preciso do cobre? O cobre ele é tão sério, tão importante, que a falta dele dá a chamada síndrome de Wilson, doença de Wilson. É como se fosse uma doença neurológica. Então, sabe, a coisa é séria. E onde tem cobre? Nos alimentos também, verdura, legumes e frutas, que são os chamados de reguladores. Então não tem nada específico, é comer verduras, legumes e frutas. Na verdade, você tem que comer os grupos de alimentos energéticos, que seria massa, pães, arroz e cereais, os alimentos reguladores, que seriam frutas, legumes e verduras, e os alimentos construtores, que são aqueles que têm alto teor de proteína, que são as carnes, as leguminosas, as oleaginosas, os ovos, leite e derivados. O que são as oleaginosas? Oleaginosa, noz, castanha, amêndoa. E as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de grãos. Grãos. Pronto. Só por que entra na, entra na proteína? Palavra do Dr. Edson Credídio. Alto teor proteico.
Ótimo. Porque você fala, ué, mas não entra no carboidrato? Não. Ele tem tanta proteína que entra no grupo das carnes. Então, não tomar, não tem necessidade, e sim seguir essa alimentação adequada. É O isso? meu paciente, quando passa a vitamina D de 20, eu já dou uma segurada. Porque, por exemplo, tem de pessoa... 1000. Veja, quando... É 1000 miligramas? Não, no sangue? Não, comprimido de 1000 miligramas. Então, tem pessoas, tem profissionais dando 50 mil unidades por dia. Eu tomei de 1000. Não, 1000 está ótimo se você não falhar na alimentação. Você falou do sol. Como o sol ativa... Eu adoro o sol. E nós estamos sem frequentar o sol, infelizmente, então você tem que fazer um aporte, né? Mas o ideal é sempre tomar... Eu já tive paciente que eu chequei, estava mais de 500 a dosagem de vitamina D. Aí começa a dor, começa o efeito reverso, sabe? Efeitos colaterais da O que vitamina. é bom para processos gastros, digamos, que está muito comum agora nessa época, por causa do estresse, e a pessoa está muito desorientada, fagite... Esofagite. Esofagite. Refluxo. Então, a esofagite... Dor na boca do estômago, que é bom. Veja, nós temos a boca, o esôfago e o estômago. Tem o diafragma que corta e tem uma válvula. Isso. Que Ela é não está chamada, fechando. Chama cárdia. A que fica no final do estômago chama piloro. Muitas vezes ocorre uma herniação dessa... Ela não abre, ela não fecha. O estômago ele passa para a parte superior do diafragma. Pode ser uma hérnia por rolamento ou deslizamento. Não são hérnias diferentes. Então, o que você pode fazer na hérnia? O que é bom para ele regular essa boca? Para regular essa boca. É seguir o jargão que a sua avó seguia. Comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde e um mendigo à noite. Se você fizer um inverno, 33 vezes cada alimento. Eu tinha um professor de gastro que ele falava, o estômago tem boca, mas não tem dente. Mastiguem. Mastigue. Líquidos de golinho. E procurar, durante a refeição, não ingerir bebida alcoólica, gasosa, água, refrigerante. Sim. Água, né? Sim. E olha a aula que o doutor está dando, hein? Mastigar, comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde, um mendigo à noite. Mendigo toma muita sopa. Se puder tomar uma sopa, um consumê à noite, seria o ideal. Ideal, maravilha. Né? No calor de 38 graus, você vai sopa toma fria. A sopa fria. É uma delícia. Não, você vai fazer um churrasco à noite. Aí é demais. Vai fazer um rodízio de pizza à noite. Eu conheci uma senhora, sinceramente, eu me lembro vagamente, porque eu era muito criança, mas ela jogava carteado com a minha família. E ela tinha mais de 90 anos, ela comia feijoada às 2h30 da manhã. Então, tem pessoas. Né? Mas era uma exceção. Porque aí a genética dela... Ela abria a geladeira. E tinha um detalhe, fria. Diz que ela acabava a jogatina às 2h30 da manhã, todo mundo ia tomar um leitinho, um chá. Ela abria a geladeira, tinha feijoada, ela pegava e comia. Mas, Edson, eu queria agora saber sobre a dieta mediterrânea. Vamos lá, a historinha, olha que interessante, conta para nós. Então, a dieta mediterrânea, o que chamou atenção foi em 1940, a ilha de Creta, ela tinha uma longevidade com qualidade que surpreendia o mundo, né? E aí... Creta na Grécia. Na Grécia. E a Fundação Rockefeller foi fazer uma pesquisa lá, em 1948, né? E eles fizeram uma pesquisa muito embasada, com duplo cego, seguindo toda a metodologia científica, e eles chegaram à conclusão que a dieta mediterrânea, na verdade, não é só alimentação, é um estilo de vida. Então a pessoa comia os legumes, verduras e frutas sazonais, que eram da época. Isso. Né? A carne, de preferência, peixe ou cordeiro. Carne bovina não tem. Né? A bebida, suco de uva ou vinho.
o que se usava para, até hoje, né, o azeite de oliva. Em abundância. Em abundância e coisa natural. O azeite de oliva, é interessante até falar um pouco dele, que outro dia eu estava vendo um canal de TV aberta e falando assim, olha, essa coisa de azeite, extra virgem, isso é tudo bobagem. Tem nada a ver. Tem a engenharia de alimentos. Não tem nada a ver. A engenharia de alimentos mostra isso. É lógico. Né? Inclusive a pessoa falou assim, tem isso... inclusive a prima espremuta. Então, que a prima espremuta, para quem não sabe, este é o melhor azeite do mundo. É a primeira prensa. É a primeira prensa a frio. Não pode ser. Estou falando na frente do doutor porque eu sei. Estou mentindo? Não, está certíssimo. Se você pega um azeite e está escrito lá, prensado a frio, a primeira... Em italiano fala prima espremuta. Em português é a primeira prensagem, não é isso? A frio. Este é o melhor azeite. Então, esse azeite, Almir, que é a primeira prensa, ele dormiu em banho-maria, muitas vezes com sal ou sem sal. Aí coloca-se numa rosca contínua, que fica uma rosca girando. De um lado sai o azeite, extra virgem primeira prensa, do outro lado sai a chamada torta. Esse é o extra virgem. Né? A tal da acidez, ela só serve para mostrar boas práticas de fabricação, ou seja, se foi bem feito, se teve higiene, se não foi contaminado, é só isso. Obviamente, quanto mais baixa, menor que 5, melhor a qualidade desse azeite. Então, nesse azeite que você abaixo falou... De 5. Abaixo de 5. Isso. Que é ácido. Né? Isso. O pH nós temos abaixo de 7 ácido, 7 neutro, acima de 7 básico. Né? Então, se nós pegarmos esse azeite extra virgem primeira prensa a frio e colocarmos nessa máquina de cromatografia, ele mostra 400 compostos fenólicos, ele mostra ácido graxo prevalente, ômega 9, né? Ele apresenta 320 miligramas de vitamina E. Então, puxa, é remédio. É remédio. Tomar uma colher de azeite por dia é o remédio. Edson, eu ficaria aqui, você sabe, 325 dias, né? 330. Conversando com você, além de você falar com muita propriedade, você é uma pessoa encantadora, você tem esse dom da palavra. Mas eu tenho que encerrar o programa, mas Edson vai voltar, hein? Eu estou esperando o doutor resolver aí umas coisinhas, porque ele vai ter um quadro meio que fixo aqui no programa, dando essas dicas para vocês vão adorar. Mas dá uma recomendação para fechar o quadro agora para o nosso telespectador. Então, que está aqui se olhando. Só o que eu gostaria de dizer, para ver a importância dessa dieta, ela foi transformada em patrimônio imaterial da humanidade. Então, é uma coisa assim fantástica. E eu penso assim, nós já passamos por diversas dificuldades. A humanidade já passou por diversas pandemias e nós sobrevivemos. Então, eu acho que comer corretamente, descansar, procurar se distrair, né? Fazer atividade física. Você poderia fazer atividade física andando em volta do seu quarteirão ou fazendo num colchonete no chão. Você tendo a imunidade boa, você vai tirar essa pandemia de letra. Aí. Muito obrigado por ter vindo. Você tem aí o endereço da clínica do Dr. Edson. Vá, peça uma consulta que vale a pena. É meu médico, eu assino embaixo, eu o conheço há mais de 40 anos, 30 anos, e realmente é o que dá certo. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Viu? Obrigado a você, hein? Gostou? Dá um like aí. Um beijão para você. Até a próxima.